Salve, salve, nação rubro-negra. A casa caiu de vez, tá? Tem protesto gigantesco na chegada do Flamengo. Deu ruim pro Sampaoli. A saída é iminente. Vou trazer para vocês aqui agora, gente, um corte de uma matéria super especial do SPN. E aí você tira suas conclusões. Mas você acha que tem clima pro Sampaoli? Não dá mais, cara. Na minha opinião, não dá mais. O que você acha? Comenta aqui. Se não tiver inscrito no canal, eu vou te pedir humildemente. Cola aqui comigo, cara. Aqui todo dia eu te informo de tudo que tá rolando no Flamengo. Engaja comigo. Ganhando ou perdendo é só Flamengo. Não tem jeito. É paixão. Paixão não se mensura. Beleza? Mete o dedo no like. Bora comigo aqui pro vídeo. Vocês falaram de protesto, Eugênio. Vamos colocar protestos no desembarque no Rio de Janeiro. Não houve protesto de torcedor só lá em Assunção. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil também. Vamos acompanhar. Eugênio Leal, sei que você queria falar, fique à vontade para falar sobre os protestos ou sobre a expulsão do Sampaoli, se você quiser falar também. Era esse o ponto que eu queria falar, né? Os protestos são previsíveis, não tendo violência, a gente entende a revolta do torcedor. Sobre a saída do Sampaoli, né? Eu não sei se os companheiros que estavam lá na hora do jogo têm alguma informação, se é possível isso, né? Porque me passa a impressão de que quando o Sampaoli sai do banco, vai lá para cima, alguns técnicos conseguem se comunicar com o banco de reserva. Mas é bom lembrar que o auxiliar já tinha sido expulso. Não sei se era um dos auxiliares. Um dos auxiliares. Ficou um terceiro auxiliar, um terceiro na escala, né? Sampaoli, segundo auxiliar, terceiro auxiliar. Com certeza o Pedro tem os nomes, pode trazer pra gente. Mas eu não sei se ele, Sampaoli, conseguiu, lá de onde estava, no camarote, lá, se comunicar com quem estava à beira do campo. Por quê? O jogo mudou, como eu falei já aqui também era 1-1. 1-1 classificava o Flamengo, a partir das substituições feitas no Olímpia e feitas no Flamengo. O Flamengo faz as suas substituições e já foi questionado aqui, por exemplo, você questionou, que o Pedro, pelo menos naquela reta final ali, onde o Flamengo já estava perdendo, precisava fazer um gol, poderia ter sido uma das substituições. E ele não entrou, entraram outros jogadores do time do Flamengo, né? As mexidas que o Flamengo fez saíram da cabeça do Sampaoli. Se ele tivesse na beira do campo, teria feito diferente? É o que a gente não sabe. Não sei se há alguma resposta nesse sentido aí do Pedro. Diga, Pedro. Jean. Bom, tudo bem, Eugênio? Um abraço para você. Um abraço. Pelo que eu sei, havia uma comunicação, sim. O Sampaoli, enfim, foi ele que direcionava as substituições do Flamengo, porque o Diogo Meschini, que era um dos auxiliares, foi expulso no primeiro tempo ali, numa confusão. Ficou até meio difícil de saber quem era, porque estava um pouquinho distante ali no bolo. Aí o Sampaoli levou o amarelo, depois o Diogo foi expulso. E aí o Christian, que era o outro auxiliar, foi quem ficou no lugar do Sampaoli ali para a segunda etapa, e aí tentando ajudar, pedindo calma para os jogadores e tal, mas recebia também instruções assim para... Parece não, está chorando, né? Não, Fez que não ia falar e falou, e reclamou. Já temos... Antes disso, diga, professor, Essa desculpe. desclassificação é que nem queda de avião, nunca é uma coisa só. Ele vai falar da expulsão do Sampaoli, vai falar da não entrada do Pedro, vai falar do que ele qualificou de roubo, Gaciba vai falar agora. Nunca é uma coisa só. Jogou muito pouco para ficar se prendendo nessas coisas. Não tem o direito de levantar a palavra roubo ontem. Não tem, pelo que o time não apresentou. E ele fala da Conmebol, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores. E quando foi campeão... Ganhou a sede duas nos era últimos lá. anos. A sede era lá no mesmo lugar. Já temos Leonardo Gaciba conosco para falar de arbitragem, exatamente depois de acompanharmos o que disse
o Gabigol, o Gaciba. E muitas vezes, posso estar enganado, quando o jogador dá uma declaração como essa, ele corre o risco de levar um gancho. Ou não? Bom dia. Bom dia, senhores. Um prazer falar com vocês, né? E conforme o professor disse, mais do que tudo isso, né, o Flamengo foi campeão, né, em 2 edições, com muitos jogos apitados pelo Roldan, né? E é conflitante, né? A gente sabe que numa entrevista no momento de desclassificação, o atleta fica muito nervoso e acaba, né, querendo passar a responsabilidade para terceiros. E ele começa a entrevista dizendo assim, diz, olha, tivemos muitos erros no jogo, mas é muito fácil apontar os erros dos outros. Agora, eu quero apontar o do árbitro. Entendeu? Então é alguma coisa assim. E daí até qualificar isso como um roubo, eu acredito que o Gabriel vai ter fortes problemas, porque a Conmebol não tem um tribunal de julgamento pelo que foi dito. Ela tem um tribunal de penas. E ele não só acusa o árbitro por roubo, não por erro, né? Ele acusa a Conmebol por uma armação, né? Claramente ele deixa dito isso, né? Que teria, olha, o fato do Olímpia viver aqui do lado, a gente sabe como é que funciona. Então, realmente foi, acredito eu, que tenha sido extremamente infeliz a entrevista dele e creio eu, pelo que a gente conhece do histórico, que terá consequências para o atleta. O Gabriel pode estar se colocando numa situação bem delicada pela declaração que ele deu. Se fosse assim, então o Olímpio, o Cerro Porteño estavam todo ano na final da Libertadores, o Libertad, porque a Conmebol é lá. E um dos motivos da Conmebol ser lá, claro que tem os outros motivos políticos todos, mas um dos motivos de ser lá é justamente fugir dessa coisa de Brasil, Argentina e Uruguai, que são os países sempre mais pesados, historicamente, no continente, né? Se fosse assim, o campeão era paraguaio todo ano, o Cerro Porteño nunca chegou nem numa final. É verdade. A gente tem áudios do VAR, é sobre o gol anulado do Flamengo. Gol do Vitor Hugo. Então vamos. Do Vitor Hugo ou do Gabigol? Vitor Hugo. Do Vitor Hugo com passe do Gabigol, é isso. Vamos lá. Posible fuera. 16.50, dame la 16.50 primero. Dale, dale. Dale. Dale, adelante. Perfecto, Alexander. Dale, adelante. Quiero buscar el primero, el fuera de juego, el número 10, que es lo que sanciona. Es el que está sancionando. Ese. No se reanuda. Juega el balón. Aquí, quiero ver si toca el balón. Si lo toca, está en claro posición fuera de juego. Dame una corta. No. Dale. Ahí está. Perfecto. El pie del rojo la juega ahí. Dame otro ángulo para asegurarme que sea el pie del rojo. Dale. En el arquero veo. Perfecto. Deme ese contacto. Deténlo ahí en el contacto y 16.50. Dame la línea. Comparto. Perfecto. Deténle la línea. Voy a hacer la señal acá. Vale, Wilmar, estamos terminando. Danos un segundo más, por favor. Que aparezca la línea en el aire que está transmitiendo. Píchame la línea. Ya, y trazamos la línea al defensor. Súbele. Al suelo y le subimos hasta el hombro. Perfecto, el jugador que está atrás del penúltimo, sí, le subimos hasta el hombro y la guardamos, claro, y queda Gabigol claramente en posición fuera de juego con una línea. Confirmo. Y dale play. Roldán puede reanudar posição fora de jogo. É um lance difícil, pelo menos na minha visão. Eu ontem fiquei muito em dúvida, né? Mesmo depois de acompanhar o replay. Qual a sua análise, Leonardo Gaciba, sobre o lance e sobre a conversa ali da arbitragem, dos membros da arbitragem, da arbitragem de vídeo, para tomar a decisão? Eu acho que algumas coisas devem ser deixadas bem claras. Em primeiro lugar, esse vídeo tem aproximadamente 1 minuto e 20. A decisão do campo demorou por volta de 4 minutos e meio para que fosse tomada a decisão, para que fosse informado ao Roldan para fazer o reinício que a decisão estava correta. Eu acho que eles tiveram problemas, pela experiência que tenho, tiveram problemas no início com as linhas de impedimento, logo no início do coisa. Claramente o vídeo ele é cortado, né, e se coloca como se fosse uma sequência. Mas o mais importante, obviamente, não é os problemas que tiveram ou não, é a decisão final da arbitragem. Algumas coisas que chamam a atenção de quem trabalha com a parte técnica, né, a parte de arbitragem. Primeiro, o árbitro assistente número 1 claramente informa, fora de juego de número 10. Né? Para o campo, a decisão foi impedimento do Gabriel. Impedimento do Gabriel. E aí que vem o trabalho da parte da cabine,
qual era a grande dúvida da cabine? Qual foi a origem da jogada antes da participação efetiva do Gabriel na jogada? Né? Quem tinha tocado a bola? E aí eles buscam ângulos, giram, né? Param no momento do contato com a bola e giram a imagem para ver se era o atleta, eu acho que é o René, né? O atleta do Flamengo que toca a bola, né? Quem é que toca? Se é um defensor, Lucas. Quem é que joga? É isso, o Ayrton, né? Para ver quem é que tocava, se era o Ayrton ou era o jogador paraguaio. Que dependendo do ângulo que se olhar, a gente não tem essa certeza, né? Agora, já essa câmera aí, para mim, ela é muito clara, que é um biquinho do Ayrton Lucas na bola, né? E aí, com esse contato do Ayrton Lucas, o Gabriel passa a estar envolvido em jogo ativo, porque ele participa efetivamente da jogada, então o impedimento se dá nesse momento. Aí, o que é legal falar a respeito da regra, né? Independente se essa bola foi chutada contra o Ayrton Lucas ou o Ayrton Lucas tocar a bola é passada ou tocada por um atacante, né? O atacante não tem que ter intenção de passar a bola, não tem que fazer o passe. Se a bola raspar nele, tocar nele, aquele ali vai ser o momento que vai ser feita a linha de impedimento para mostrar se o jogador está adiantado ou não. Ou seja, dando essas explicações, eu acho que fica claro que a decisão de campo foi correta e o trabalho do árbitro de vídeo foi legal pelo fato dele buscar todos os ângulos para ver de quem realmente era a origem. A dúvida da posição de impedimento do Gabriel não existia, da participação do Gabriel na jogada. A dúvida desde o início é qual foi a origem da jogada, né? E a imagem fechada mostra claramente que foi o Ayrton Lucas que tocou na bola, né? Consequentemente, né, o impedimento foi bem marcado logo ao final do jogo. Repito o que eu disse agora há pouco, ontem mesmo, depois da repetição do lance, eu continuei em dúvida. Agora eu digo que não tenho mais dúvida, porque um dos ângulos ali mostrou que o toque foi realmente do Ayrton Lucas, pelo menos para mim. Alguém é que ficou com dúvida? Para mim também faltava isso, faltava a certeza de que o toque tinha sido do Ayrton Lucas. É uma imagem muito difícil, né? Ontem na transmissão, né, o Gaciba, o Simão até falou que mesmo que não tivesse tocado por participar da disputa de bola, já poderia configurar um impedimento. Por disputar a bola. No caso do... o caso dele não, né? No caso dele não, porque aí tem uma segunda origem, né? Tem uma outra disputa e aí eles olham nessa imagem, a primeira coisa que o árbitro de vídeo... Perdemos o áudio. E a partir do momento que ela... Voltou agora. Repete, por favor, Gaciba, que tinha caído um pouco o seu áudio. Pois não. O que é a primeira interpretação do árbitro de vídeo? Há falta cobrada para dentro da área, há um lançamento para dentro da área e o Gabriel, né, tenta alcançar essa bola. Ele não consegue alcançar e o Ayrton Lucas entra por trás da defesa, né? A primeira coisa que ele vê houve o contato do Gabriel com a bola ou não? Não houve. Aqui não há impedimento. E deixa o lance seguir. Posteriormente, há uma disputa dos jogadores, né? E aí a gente tem que perceber quem faz a origem, né? Quem dá origem ao lance, né? O que o Simon fala na transmissão é o seguinte: se o jogador realmente tivesse aí disputando a bola, né? Ele tivesse ali disputando a bola, não tivesse domínio dos seus movimentos, já poderia ser considerado impedimento. Mas me parece que dentro da cabine eles tinham a sensação de que se o jogador paraguaio tivesse jogado a bola, empurrado a bola para o Gabriel em posição de impedimento, eles considerariam uma nova origem. Me parece que é esse o raciocínio dentro da cabine, né? Por todo o raciocínio que foi construído, né? Mas claramente aí no caso, quando tem o toque do Ayrton Lucas, aí acabou a interpretação. E do Gabriel, esse é o mais interessante. Mesmo que o Gabriel não tivesse tocado na jogada, seria considerado impedimento, porque ele está dentro do contexto da jogada, claramente está envolvido na jogada e, por consequência, envolvido em jogo ativo. Entendi. Muita gente ali, muito confuso, muito né? pé junto. Muito confuso. Às vezes a gente interpretar, analisar, enfim, um lance de impedimento, muitas vezes é fácil, outras vezes é difícil, ainda mais com tanta gente ali perto da bola, mas deu para ver que realmente o gol foi corretamente anulado. Em relação à expulsão do Sampaoli, Gaciba? Aí eu fico com a sensação que, em primeiro lugar, né, essa é uma prática do Sampaoli. E me pareceu muito claro que o que incomodava ao quarto árbitro, e por consequência ele leva essa informação ao Roldan dentro do campo, né, o que incomodava ele era o fato do Sampaoli sair seguidamente da área técnica.
E isso ele faz, né? Realmente é uma prática do Sampaoli que não é coibida pela arbitragem aqui no Brasil, que não era coibida pela arbitragem em outros campeonatos. O Sampaoli não respeita o limite técnico da área. Ele caminha daquela maneira que ele caminha na beira do campo e vai saindo da área. E isso estava incomodando o quarto árbitro. E a primeira chegada do Roldan, o Roldan faz passo a passo, o Roldan deixa claro que ia expulsar ele. Porque ele vai fazendo passo a passo. Primeiro ele chega, conversa com ele, diz, olha, o limite da área técnica você tem que respeitar, senão você vai lá para cima. Isso é claro o que ele diz, né? E diz assim, ó, no mas, né? Que é um negócio, ó, acabou. Né? O no mas é nada mais do que o acabou em espanhol. Então o Roldan faz essa advertência e diz para o Sampaoli, acabou. O Sampaoli olha para o reserva